Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Julian Ribeiro e eu serei o seu professor nesse curso de Introdução ao Violino pelo Instituto Semear. Eu sou formado pelo Conservatório Municipal de Poços de Caldas e dou aula de violino já, também de musicalização, prática de conjunto, e eu também sou professor de dança de salão e danças circulares sagradas. Nosso curso vai funcionar da seguinte forma. Nessa primeira aula eu vou falar sobre o instrumento, sobre o funcionamento dele e dar algumas dicas de como que você deve cuidar do seu violino. Na segunda aula vai ser uma história do violino. A gente vai acompanhar a trajetória histórica dele, de como que ele começou a surgir, como que foi evoluindo até chegar nesse instrumento que nós conhecemos hoje. Depois serão algumas aulas mostrando a técnica. Como é que faz para afinar, para tocar, para fazer escala, para reconhecer as notas no instrumento e um pouquinho de leitura de partitura. E da metade para o final do curso serão músicas. Eu separei algumas músicas aqui para a gente ter um repertório simples, mas um repertório bem bacana que já possibilita tocar algumas coisas. E aí a gente vai assim até o final do curso, certo? O violino é da família das cordas, ou seja, um instrumento que depende das cordas para tirar o seu som, certo? Ele é feito de madeira e as cordas são de aço, são 4 cordas, e as cordas a gente sempre vai contar da mais aguda, ou seja, da mais fina, até a mais grossa ou mais grave. E aqui nós temos as cordas Mi, primeira corda. A segunda corda é a corda Lá. A terceira corda é a corda Ré. E a quarta e última corda, Sol. Essas cordas são sustentadas por essa madeirinha que fica aqui, ó, super importante, chamada cavalete. Olha só. Esse é o cavalete que segura as cordas do violino, certo? Essa região aqui é a região onde nós tocamos. E de que maneira que a gente toca? Com um arco. O nome dessa peça que a gente usa para tocar o violino é arco. Tá? E aqui, nessa parte da frente, nós temos a crina. Isso mesmo, isso daqui é feito de crina de cavalo. E aí tem esse parafuso que eu coloco bem aqui, e conforme eu vou rosqueando, conforme eu vou apertando esse parafuso, a crina vai ficando mais esticada. Importante é, eu preciso tocar com a crina um pouco puxada, mas não demais, a ponto dessa vareta ficar reta ou começar a curvar para o lado de fora, tipo isso daqui, ó. Isso daqui pode deformar o meu arco. Olha só, o espaço entre a crina e a vareta está muito grande. Então, tem que soltar um pouquinho até que ele esteja assim. Aqui eu tenho um espaço mais curtinho, aqui na ponta um espaço maior e aqui no talão, que é o nome dessa região do arco, também um espaço um pouco maior, certo? As cordas do violino podem ser afinadas de duas maneiras diferentes, ou de dois lugares diferentes. Uma é aqui em cima, por essas 4 pecinhas aqui chamadas cravelhas, ou aqui embaixo, por essas outras 4 pecinhas aqui, chamadas microafinadores. Então eu tenho essas duas maneiras. Por que duas? Aqui em cima, quando eu puxo muito da corda. E às vezes o que eu preciso para chegar no ponto é só um pouquinho. E aí eu venho aqui no microafinador e termino de chegar. Mas não precisa se preocupar com isso agora, porque eu deixei uma aula separada especialmente para a gente falar de como afinar o violino, tá bom? Essa peça aqui se chama queixeira. É justamente para nós apoiarmos o queixo em cima dela, tá? Na verdade, não é bem o queixo, né? Porque o queixo está aqui na frente, a gente apoia a mandíbula aqui.
E uma última peça super importante no violino, e ela não vem, muitos violinos a gente compra e não vem essa peça junto, a gente tem que comprar separado, é essa daqui, ó, a espaleira. Essa é uma peça adicional, ela sai do instrumento e tem de vários modelos, eu tenho até separei duas aqui, tem essa daqui que eu gosto muito de usar e tem essa outra aqui que ela pode se ajustar um pouco melhor, as peças dela, elas mexem um pouquinho mais, dá para você ajustar mais, mas eu prefiro essa daqui de madeira, essa parte aqui estofada, e ela ajusta menos, mas eu acho que ela encaixa melhor no instrumento. Sem contar que ela quebra, muito raro ela quebrar, muito raro ela dar algum defeito. Justamente por ela ser de madeira e ter menos possibilidade de você ficar ajustando, não tem tanta peça envolvida nisso, tá? E ela serve em violinos 4/4 e violinos 3/4. E o que isso quer dizer? Estamos falando do tamanho do instrumento. Esse que eu uso é um instrumento já no último tamanho, é o tamanho 4/4. Menor que isso é um instrumento para pré-adolescente, né, ou tá ali pelos seus 13 anos, é um violino entre 9 e 13 anos aproximadamente, ou pela altura. Aí se usa um violino 3/4, que é um violino um pouco menor do que esse. E a espaleira a gente encaixa da seguinte forma, essas garrinhas têm que ficar viradas uma de frente para a outra, porque elas vão agarrar nessa parte de trás do violino. Aqui tem essa borda aqui no violino e as garras elas vão segurar aqui. Essa parte da queixeira, que é um pouco mais grossa, ela vai ficar, se eu segurar o meu violino assim, ó, eu estou segurando meu violino de modo que a queixeira fica para cima. Então essa parte mais grossa, mais gordinha aqui, ela também vai ficar para cima. Aí eu vou colocar essa garrinha aqui, vou deixar ela aqui sem fazer força. E não é muito pro meio não, eu não posso passar ela muito para cá, é mais aqui. Não se preocupe que ela não vai cair. E aí essa parte eu ponho aqui e puxo um pouquinho para trás. Pouca coisa, sem muita força. Já é suficiente para ela ficar firme aqui e não cair, certo? Uma outra peça, e essa costuma vir com o violino, quando a gente compra o violino já vem, que é o breu. O breu é uma resina feita para nós passarmos na crina do arco. E aí eu vou passar, eu vou esfregar a crina do arco no breu, ó. E para que serve isso? O violino, como eu falei no começo da aula, ele é um instrumento da família das cordas. E a família das cordas ainda tem um grupo dentro dela que é o das cordas friccionadas. O que isso quer dizer? Fricção é quando você esfrega alguma coisa. Então, o violino ele é um instrumento que ele funciona pela fricção, ou seja, pelo esfregar da crina nas cordas. E aí o breu ele faz com que a crina fique mais áspera. Ela vai criar atrito, ela vai fazer com que a corda do violino vibre para tirar o som. E o último detalhe, esse super importante, é toda vez que eu termino de tocar, eu preciso afrouxar a crina do meu arco. Eu não preciso tirar isso daqui como eu demonstrei lá no começo do vídeo. Eu posso só soltar para ela ficar assim, ó. Eu preciso deixar ela assim para que a vareta do arco não perca essa dobra. Porque se eu guardar ele puxado, ele vai ficar reto. E eu não posso permitir que isso aconteça. Isso estraga o arco. A gente deixa de fazer muitos sons com o violino por conta disso. Então, sempre que for guardar o seu violino, guarde ele assim, tá bom?
E é isso. Essa foi a nossa primeira aula para mostrar como é que funciona esse instrumento. Eu espero que você tenha gostado. E eu te espero na próxima aula, onde a gente vai ver a história do violino. Tá bom? Até mais!